Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo hoje e sempre. Hoje, dia 6 de setembro de 2022, véspera da independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro do ano de 1822, quando o príncipe Dom Pedro, futuro Dom Pedro I, deu o grito de liberdade às margens do rio Ipiranga, na atual cidade de São Paulo. Interessante que esse grito de independência marcou um novo rumo na vida do Brasil, quando o Brasil de fato rompeu sua ligação com Portugal e consolidou-se como nação independente. Em 2022, essa data se torna ainda mais interessante, porque se trata do ano de jubileu. É o quarto jubileu da independência do Brasil. O que é jubileu? Jubileu é o 50º ano. No caso, agora, esse ano, estamos fazendo 200 anos. Então, o quarto jubileu, 50º ano. E isso faz toda a diferença, porque na Bíblia, o ano jubileu foi decretado por Deus para o povo de Israel. E o ano jubileu que era um ano santificado, era um ano em que ele daria liberdade aos escravos, tudo que foi comprado seria restituído ao seu dono principal. Então, falar de jubileu é falar do ano de restituição, falar do ano abençoado por Deus, do ano que prega libertação. E esse ano é isso. E eu já pela fé declaro que o Brasil viva a restituição de tudo que foi roubado daqui, dos bens que foram levados daqui, que o Brasil seja restituído, que seja restituída a verdade, seja restituída o caráter, a moral para toda a nação brasileira. Então, o jubileu também fala de descanso de Deus para o seu povo. Ele comemora em Israel. Hoje nem tanto, né? Mas comemorava. Mas nós estamos aqui atentando para o princípio da palavra de Deus para o ano jubileu. Era um ano de júbilo também, onde não havia semeadura, e então também falava de fé e confiança no Senhor, no qual as pessoas não iriam plantar, mas acreditaria que seriam supridas pelo Senhor naquele ano de jubileu. Então, esse ano santificado por Deus, eles viveriam pela fé e debaixo do cuidado de Deus para com eles. Então, antigamente, no dia de Yom Kippur, do 50º ano, tocava-se o chofar na Terra Santa, como um sinal de feliz da libertação dos escravos e o retorno dos terrenos a seus donos originais. O grito hoje para nós deve ser dependência ou morte. Assim como Israel precisava depender de Deus para viver naquele ano jubileu, e em todos os dias de vida, nós precisamos depender do Senhor. A palavra de Deus, através do próprio Jesus nos evangelhos, ele disse assim: quem não se tornar como criança não entrará no reino de Deus. Entre tantas características adequadas para criança, para menino, eu creio que uma fala muito alto: o fato da dependência dos pais ou de outras pessoas para sobreviverem. A criança precisa, ela depende de alguém para dar comida, para limpar, entendeu? Para cuidar dela, senão ela morre. Então hoje eu não digo independência ou morte, mas eu digo dependência ou morte, porque é isso mesmo. Em João 15, no verso 5, olha o que diz a palavra de Deus através de Jesus Cristo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui ele declara: somos dependentes dele, sem ele nada poderemos fazer. E olha, não é ruim ser dependente de Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus, em Deuteronômio e também em Salmo 24, diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há. Então, depender de alguém que é poderoso, que é dono de tudo, com certeza seremos supridos de tudo e de toda necessidade. E isso é muito bom. Mas em Marcos, no capítulo 10 e o verso 15, Jesus diz assim: em verdade vos digo,
que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Então, mais uma vez, reino de Deus tem que entrar nele como menino, ou seja, dependendo totalmente do Pai. E eu finalizo a minha palavra lendo o que está em Hebreus, no capítulo 13, o verso 6. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Veja aí, então, se você estiver dependendo do Senhor, você não precisa temer, você não precisa ter medo de nada, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa fortaleza em todo momento e em todo tempo. Muitos tentaram cuidar das suas vidas vivendo uma independente do Criador, mas se frustraram. Sabemos, por exemplo, da história do maior barco que o mundo já teve, o maior transatlântico até o momento, né? É o Titanic. E conta a história que o seu engenheiro, na primeira viagem inaugural, uma mulher questionou sobre naufrágio. E ele disse: nem Deus pode afundar esse navio. Não sabemos a intenção que ele falou, mas isso foi falado. E então, aquele navio, com certeza, alta tecnologia, o mais caro do mundo, o mais tecnológico do mundo, e assim muitas coisas grandiosas havia naquele navio, o mais rápido do mundo, o mais seguro, casco duplo. Então tinha motivo para alguém achar que nem Deus poderia afundá-lo. E diz a história que naquela viagem inaugural, a tripulação recebeu mais de 20 mensagens que era para mudar de rota porque havia grandes icebergs no caminho. Mas com um navio tão poderoso desse, mais de 46 mil toneladas, então ele não mudou de rota. A gente é invencível, de repente, indestrutível, mas bateu em um iceberg de 30 metros, mas abriu um rasgo de 90 metros na lateral desse navio. E esse navio não passou da viagem inaugural. E hoje ele só sobrou para túmulo de 1.502 pessoas que navegavam nele e não conseguiu se salvar nos poucos salva-vidas que havia. Então, queridos, nós precisamos depender do Senhor a cada dia, porque Ele tem tudo que eu e você necessita. Então, nesse 7 de setembro de 2022, não há independência ou morte, mas dependência ou morte. Que o Eterno continue te abençoando e te dando tudo que você necessita, porque Ele pode e Ele quer. Amém?